História da vida privada no Brasil. Né? Então, para começar a discutir esse texto, o que é vida privada, e o texto no decorrer dele vai falar de imigração, também sobre o que é imigração e como isso acontece, por que isso acontece em especial. Né? Então, para começar, a vida privada no Brasil. O que é uma vida privada? Uma vida particular, não é não? Discorda? Não. Não, né? Pois então, a vida privada é uma vida particular, uma vida mais íntima, uma vida mais privada ali, entendeu? Uma vida de pessoas, do cotidiano. Não é uma história da economia do mundo, não é uma história uma história política, uma história de gerações, de uma dinastia. Não, é uma vida privada. Isso vai revelar detalhes, peculiaridades. E o texto ele traz isso aqui, né? Então, especificamente, ele fala de brasileiros que se compõem de europeus, de pessoas que migraram do Brasil em busca de melhores condições de vida, de enriquecer, né? E eles se escrevem por quê, pessoal? Né? Porque estava bom lá na terra deles, eles terem vindo para cá? Às vezes não, né? Mas eles viram as pessoas que vieram para cá na época da colonização, que deram certo, pessoas que participaram de engenhos, pessoas que vinham para cá, que ganhavam propriedade de terra, que tinham escravos, que se enriqueciam e voltavam para lá ricos. E aí cresceu o olho e falava, olha, se deu certo com ele, também comigo pode dar certo. E aí, enfim, ele essa esperança. Só que aí chegava porque a coisa não era bem assim. Né? Porque o Brasil já tinha a elite, já tinha as indústrias, assim, já tinham as grandes terras, os grandes proprietários de terra. Já tinha essa economia. Então o Brasil não precisava de mais proprietários, ele precisava de agora de operários. Escravos não, mas operários, pessoas que trabalhassem bem, cobrassem pouco e que fossem brancas. Né? Porque importava também clarear a raça, porque naquela época a população muito negra. Isso não era interessante, porque tinha-se uma concepção de que o negro não era. Não, a maioria era negros que trabalhavam os fazendeiros lá. Sim, justamente. Mas por que você acha que eles. Não é racismo. O Italianos, Caio acha que é racismo. O Caio está achando que é racismo. Caio, deixa eu te fazer pensar. Entra naquela época. Branco igual eu e você. Naquela época o pessoal achava que tinha-se uma concepção, né? O contexto cultural daquela época achava que o negro ele era menos capaz do que o branco. Que o negro ele era mais atrasado do que o branco, com um castigo divino, então porque não evoluiu direito. Eu tinha esse Nossa, o negro era o que mais tinha sabedoria no negócio lá. Sim, só porque ele não era visto assim pela elite. Entendeu? Até hoje muitas pessoas não veem assim. Ou seja, quantas pessoas se formam aí como médicos, quantas pessoas aí estão trabalhando como gari? Quais são brancas e quais são negras? Não, minha filha. O contexto da época. Entendeu? As pessoas achavam que o negro era mais atrasado do que o branco e queria sim desvalorizar a sua mãe. Tinha isso. Isso até porque ele já teve várias. Entendeu? Perguntei sim, da época. Entendeu? Hoje não é assim. Hoje a gente sabe que o negro tem tanta capacidade como todo homem. A gente sabe que tanto negro quanto mulher, qualquer outro tipo de raça é tão capaz quanto qualquer uma outra. Ou seja, a dignidade é igual. Porém, naquela época não tinha isso. Entendeu? A educação naquela época era atrasada. Tá? Mas no trabalho, a Liga, alguns estrangeiros, principalmente os italianos e os alemães, eles aprenderam com os negros que já viviam por lá. Então, não havia esse desprezo. Eles não gostavam dos negros, mas pediam ajuda para eles. Justamente. De alguma maneira. Justamente. Então você já identifica um certo atrito, um certo preconceito? Nesse. Não gostar, mas até Eles se tinham usar. muita desavença, mas eles precisavam dos negros. Sim, se eles precisavam dos negros, mas não gostavam dele, é porque eles apenas tinham se aproveitado do conhecimento que eles tinham ali. Conhecimento que eles não tinham. Isso não indica um preconceito. Uma certa discriminação pela raça. Também. Sim. Então, ele fala sobre hábitos de como comiam, como viviam. O comportamento deles era totalmente diferente dos negros, né? Sim, completamente diferente. Né? Inclusive, os negros eram mais aciados. Né? A gente via. Tinha sua própria cultura. Sim, tinha sua própria cultura. Só porque isso não era valorizado. Os europeus vieram para cá e queriam viver a cultura deles aqui. Eles queriam fazer a casa deles aqui, viver da forma deles aqui.
maioria dos europeus, desde o descobrimento, veio a partir de guerras ou rinchas que tinham com povos vizinhos, porque a maioria, tanto portugueses como holandeses, tinham na sua terra de origem brigas com os ingleses e tudo mais. Então, os primeiros que vieram, geralmente vieram fugidos. E essa situação, o que eu observo até onde o texto trata, veio se prolongando até 1930, né? Porque os mesmos europeus que vieram para cá vieram pelos mesmos motivos, mas vendo uma coisa diferente, uma forma de crescer. E esse crescer também entra no nosso tema, que é o tema do construtivismo, porque aquelas pessoas fizeram sua própria história dentro daquele mundinho privado, dentro daquelas fazendas. Tanto os alemães, principalmente os alemães, eles chegaram a fundar cidade de tantas pessoas. Sim, é importante a gente compreender essa liberdade que eles tinham para viver a sua cultura, essa liberdade de construir a sua história da forma como eles quiseram. É diferente do que a gente vê aí no início da colonização dos índios, quando os colonizadores chegam ao Brasil e impõem uma forma de vida, impõem uma forma de sociedade a ser vivida, né? Nessa época já não, nessa época a pessoa já podia viver na sociedade da forma como ela quisesse, da forma como ela é acostumada a viver, né? Só por causa que isso também acaba, o texto mostra isso, acaba mudando um pouco os seus hábitos, né? A pessoa que não tinha hábito de se lavar, agora ela vai adquirir, porque o clima é diferente, você tem que ter um pouco de trabalho para a pessoa adquirir esse hábito. Mas assim como esse, outros hábitos vieram e se agregaram a essa cultura dela, e por fim elas se tornam brasileiros, né? Não é mais um europeu, né? Que agora vive no Brasil com a sua cultura, mas misturada com a nossa. Então isso é Os interessante. japoneses eram os que tinham mais dificuldades, né? Como chama? Essa adaptada tinha, principalmente por conta do arroz, né? Eles não aguentavam ficar sem arroz, né? E eles começaram a plantar arroz entre os milhos, entre as outras coisas que eles eram obrigados a plantar. E aí eles trouxeram isso para cá também. É interessante lembrar disso, que se a gente hoje for arroz tem esse hábito, a gente deve isso a eles. É uma questão cultural. Né? O que mais que a gente tem a falar sobre seus hábitos alimentares? Esses imigrantes. Para a gente agilizar um pouco esse texto, a gente vai falar de higiene pessoal e religiosidade. Né? Daí, como vocês leram aí, vocês puderam perceber, higiene pessoal, basicamente. Né? A gente vê, de acordo com o texto, né? A gente não estava lá para ver, mas o texto nos traz isso. Beleza? Então, eles tomavam banho uma vez na semana, sábado. Eles quem? Os italianos, os espanhóis, não é? Sim. Os europeus, de forma geral, tinham esse hábito. Diferente dos japoneses e também dos negros locais, dos nativos. Né? Inclusive, um fato interessante que o texto conta aqui é que os japoneses, né, que tinham esse hábito de se lavar todos os dias, começaram a ir para os rios e se lavavam lá nos rios mesmo, porque as casas não tinham chuveiro, não tinha essa preocupação. Eles tiraram a roupa. Tiraram? Aham. Entraram no rio, isso foi uma polêmica, né? As pessoas achavam que isso era uma profanação do corpo, enfim, tudo uma questão de Mas era a cultura deles, moral. né? Sim. Então, inclusive, chamaram os, naquela época, né, o policiamento daquela época para poder dar um jeito na situação, mas disseram, olha,
Mas uma religião universal não tinha, né? Cada um passou, mas como era vivida essa religiosidade dele, que essa religiosidade foi influenciada? Por que é importante falar de religiosidade? Vocês entendem? Entendeu? E simples, porque naquela época a única coisa que movia as pessoas era a religião. Ninguém explicava nada da ciência, né? Era só por causa que Deus quis, porque é assim, porque a minha igreja não curte, porque os costumes, porque isso é falta de moral. Tudo isso daí é uma coisa que vem da religião, né? Essa questão de princípios. Mas todos eles acreditavam que tinha que ter seus domingos, que tinha que, enfim, que tinha que viver a sua fé na simplicidade, porque isso é importante. Tinha a sua questão religiosa. Isso influenciava diretamente nos seus hábitos cotidianos, na sua vida privada. Entendeu? Agora, a questão da falta de conhecimento, entra aqui um pedaço que diz sobre práticas ocultas, né? Como se diz mesmo, benzedeiras. Eles usavam muito isso. Então, porque não tinha médico, né? Não é um hábito religioso que veio da Europa para cá. É um hábito que se formou aqui, a questão das benzedeiras e da benzeção. Né? Então, as pessoas não tinham médico. Os índios que começaram. Sim, os índios tinham esse hábito de fazer chá de erva, de curar as pessoas com ervas, com recursos naturais. Os escravos também tinham. Mas a questão dos escravos era um pouco mais complicada. Eles usavam meio que contato com o mundo oculto, entendeu? Em outras palavras, eles faziam rituais, entendeu? Diziam que era de cunho religioso, às vezes católico, mas não era, entendeu? E daí muitas pessoas se curavam através desses rituais. Bom, e assim termina o nosso vídeo, né? Como vocês viram, ele demonstra uma educação construtivista, que é o que? É um professor que dá liberdade para o aluno participar, que não vai impor um pensamento sobre o aluno. Então você vê uma participação muito grande do aluno, né, na aula, uma forma que o professor construir o pensamento do aluno e não impor um pensamento já pronto, né? E o objetivo do filme era esse mesmo. Muito obrigado a todos, né, professora Ada, por ter nos auxiliado. E se você gostou, curte aí, dá um joinha aqui do lado, entendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo, qualquer dúvida, tá bom? Falou, obrigado.